So welcome. Uh, I will invite Paola Cordero, who is from RTP, the ombudsperson for the radio sector, to join me. I will also invite Gwenaëlle Collet from EBU, the European Broadcasting Union, that links the public broadcasters, but she will explain who is she linking. And finally, for this third sort box, we received an interview from Marino Sinibaldi from Rai Radio 3, based in Rome. And Marino could not join us here, but we proposed him to explain why Radio 3, Rai Radio 3 choose to follow Median and to involve some of the journalists in the work we are doing. I must say that the group at distance from Radio 3 has been organized by Marina Lalovic, Dan already mentioned her, and they have been the very first group who said, well, okay, we are going to follow at distance without any problem, and this is why we proposed Marino to explain why, regarding Radio 3, it is important for us to for them, to join this encounter even at distance. So I will propose you first to hear this interview, and then I will come back with my two invitees. The interview is in Italian, and it is subtitled in English. Radio 3 è un canale specializzato che però esiste dal 1950, quindi ha una storia che precede quella degli altri mezzi di comunicazione di massa e delle cosiddette reti tematiche. È nato perché la RAI del 1950, quindi nell'Italia del dopoguerra, un paese povero che ancora non aveva nemmeno compiuto la ricostruzione delle distruzioni operate dalla guerra, non aveva nemmeno iniziato quel processo di boom economico che avrebbe trasformato il paese, in quegli anni, con molto coraggio, nel 1950 si immaginò di creare un canale pubblico della radio nazionale interamente dedicato alla cultura e alla musica colta. La diversità di Radio 3 è, per così dire, in se stessa, cioè è un canale culturale, qualcosa di diverso. Quando fu creato è ancora adesso un intero canale dedicato ai libri, alla scienza, al teatro e naturalmente in larga parte alla musica colta, che non è solo la musica classica. Abbiamo accolto in questi anni le grandi novità delle musiche di tutto il mondo, la musica etnica, naturalmente il jazz è fin dall'inizio parte di questa offerta musicale. Questo è qualcosa di unico che ancora distingue Radio 3. Quello che forse cambia è il linguaggio. Abbiamo bisogno di un linguaggio che sia maggiormente inclusivo, perché questi contenuti non possono essere interpretati come contenuti esclusivi, contenuti elitari di qualità, ma devono essere un contenuto che arricchisce la qualità di tutti. Questo è stato l'obiettivo che ha creato, che ha ispirato Radio 3 fin dall'inizio della sua storia, e noi cerchiamo di rappresentarlo ogni giorno. La sfida dell'inclusione è una sfida sempre aperta, che cambia ogni giorno. Quando è nata Radio 3 l'inclusione era anche solo il fatto di dare musica colta e contenuti culturali di qualità a chi non li aveva. Era un paese ancora in buona parte analfabeta, era un paese in cui le distanze geografiche non erano poco significative come oggi, quindi arrivare con il teatro, con la musica colta, con la discussione culturale, con i libri nelle case di tutti era per sé stesso un elemento di inclusione. La sfida del linguaggio era quella di inventare un linguaggio che avesse questa capacità di includere anche chi già non sapeva, chi già non aveva. Questa è stata per tanti, ed è ancora una sfida aperta. Naturalmente il concetto di inclusione cambia, no? È come se allargassimo sempre l'area del nostro abbraccio, della nostra capacità di includere, o visto da un altro punto di vista è come se si alzasse sempre la soglia della sfida, dell'attesa dell'inclusione, intere categorie sociali. Ecco, il discorso culturale è inclusivo per sua natura.
e per sua natura deve affrontare il problema di includere chi non sa. Da questo punto di vista è un po' diverso dal lavoro normale dell'informazione, cioè la cultura ha sempre questa missione, includere gli analfabeti nel mondo dell'alfabetizzazione, includere i periferici dal punto di vista geografico familiare nel mondo della cultura, includere categorie sociali o interi settori dell'umanità. Le donne indubbiamente sono state escluse dalla cultura per molto tempo, quindi la cultura per me ha un carattere per sua natura inclusivo. D'altra parte ha un carattere per sua natura inclusivo anche il concetto di comunicazione. La comunicazione fin dall'antichità più lontana è stato un tentativo di far sapere cose a persone che non le sapevano, quindi di includerle nel circuito della notizia o dell'arte. Queste due cose in qualche modo si fondono in Radio 3, che in qualche maniera ha la sfida dell'inclusione ogni giorno al centro della sua missione e del suo linguaggio. Allora, la radio è fatta di parole. Il primo passo è quello di non usare parole che non includano, non comprendano già un pregiudizio, non incorporino già il pregiudizio. In Italia abbiamo avuto, per esempio, per descrivere il processo migratorio, abbiamo inventato parole di ogni tipo. C'è una locuzione italiana che per molto tempo ha definito questi nostri nuovi cittadini come V-comprà. V-comprà è intraducibile, immagino, ed è il modo con cui i primi di questi immigrati che di lavoro molto spesso facevano i venditori ambulanti si rivolgevano a noi italiani, vuoi comprare? Questo è diventato lo stigma, il nome con cui sono stati definiti e in qualche modo stigmatizzati. Noi chiamavamo tutti quelli che arrivavano, tutti gli immigrati, V-comprà, come se tutti fossero destinati a fare quel lavoro e come se tutti fossero destinati ad avere quel rapporto verso di noi, un rapporto commerciale. Ecco, quella parola là io credo, non posso giurarci, magari da qualche parte nelle trasmissioni di Radio 3 sarà stata usata, ma è una parola che non abbiamo mai voluto usare. Come anche cerchiamo di non usare la parola clandestini. La parola clandestini, che definisce una condizione particolare di una parte degli immigrati, non tutti sono clandestini e comunque la clandestinità non è il tratto significativo del loro problema, è una parola che incorpora già un giudizio addirittura politico. Sono clandestini e quindi vanno espulsi. Noi rispettiamo le leggi italiane, quindi quando prevedono misure sanzionatorie nei confronti degli immigrati le raccontiamo, però non pensiamo che questo sia il modo migliore per raccontare. Perché? Perché la parola clandestino include già un pregiudizio, è molto simile alla parola invasore, cioè alla parola di qualcuno che arriva irregolarmente e quindi colpevolmente nel nostro paese. Naturalmente la sfida del linguaggio è infinita, non finisce mai la sfida del linguaggio. Parole che un tempo sembravano accettabili, poi scopriamo essere discriminatorie. Questo è un processo che è una sfida continua per chi parla, quindi fa una radio come la nostra molto, molto parlata nei confronti delle donne, nei confronti delle cosiddette minoranze sessuali. Già la formula minoranze sessuali ci sembra fastidiosa perché divide un mondo fatto di libertà e di comportamenti vari in maggioranza, suppongo etero, e minoranze variamente omosessuali. Già queste definizioni sono fastidiose per noi, cerchiamo di non usarle rispetto alla sfida per esempio dei diritti degli omosessuali. Questo in Italia è un terreno molto sensibile perché siamo molto arretrati, esistono molti pregiudizi e anche sul piano del linguaggio esiste una certa inclinazione al linguaggio discriminatorio quasi praticata con distrazione, come se non fosse significativa. È molto difficile sconfiggerla, anche perché c'è anche persino una difesa intellettuale e giornalistica di questo linguaggio discriminatorio, come se colpirlo e aiutare ciascuno di noi a essere consapevoli delle parole che usiamo fosse un'operazione repressiva. In Italia il dibattito è molto arretrato, non a caso non abbiamo una legge sull'omofobia, perché ogni volta che si propone una legge del genere c'è una resistenza che si alimenta anche purtroppo di una parte del mondo cattolico, almeno fino a Papa Bergoglio, che un pochino sta cambiando lo scenario. C'è una resistenza che pensa che ogni legge che punisce l'omofobia, per esempio, sia una legge contro la libertà di espressione. È un capovolgimento clamoroso, un capovolgimento persino odioso dei termini reali della questione, ma questo spiega perché in Italia c'è da questo punto di vista un grande ritardo. L'utilità del progetto Mediane intanto sta nel fatto stesso di darci consapevolezza di un aspetto, di un problema, quello dell'inclusione. Ripeto, l'inclusione è la vocazione dei mezzi di comunicazione di massa, per me, che hanno una loro natura, diciamo, democratica, poi sono stati usati in tanti modi, totalitari, ma perché vengono repressi. Se lasciati liberi, i mezzi di comunicazione di massa sono dei grandi strumenti di inclusione. Anche le nuove tecnologie, se fossero lasciate libere,
da tutte le forme di digital divide e dal controllo dei grandi portali, dei grandi centri di incanalamento. Ecco, sono tutti. Allora, se noi lasciamo liberi, la libertà è il primo elemento fondamentale. Il secondo è la responsabilità, cioè la consapevolezza di quello che facciamo. Mi sembra che il progetto Mediane, per come lo stiamo vivendo qui a Radio 3, sia un progetto che ci aiuti intanto a essere consapevoli del fatto che l'inclusione passa attraverso l'ideazione di spazi e programmi capaci di accogliere le sfide dell'inclusione, ma anche attraverso un uso sorvegliato del linguaggio. Il linguaggio non è naturalmente solo la parola che usiamo, ma il modo, la locuzione, gli spazi che lasciamo ai diversi interlocutori. Per esempio in Italia abbiamo fatto parlare troppo poco gli immigrati in questi anni e quindi troppo poco abbiamo ascoltato le loro storie, e col mondo omosessuale, nonostante certi tentativi, stiamo assistendo alla stessa cosa. Questo favorisce la creazione di stereotipi, quindi di immagini fisse, spesso immagini critiche, immagini demonizzanti le condizioni, la diversità, la differenza, diciamo. Quindi il primo interesse per noi del progetto Mediane è condividere tutti insieme la consapevolezza del problema. Sull'aspetto dei vademecum, in Italia c'è molta resistenza all'adozione di decaloghi, vademecum, elenchi di parole. Ci sono uffici istituzionali italiani, un ufficio antidiscriminazione per esempio, che è stato ferocemente criticato anche qui in gran parte da giornali dell'area cattolica, perché aveva proposto l'uso di termini, diciamo, non discriminatori, una sorveglianza maggiore sui termini che adoperiamo. Rispetto alla nostra cultura nazionale sembrano tutte forme di repressione della libertà di parola. Dobbiamo far capire che è il contrario, che la libertà di parola è fatta di responsabilità, che usando parole discriminatorie, sessiste, razziste, noi creiamo una cultura o aiutiamo alla conservazione di una cultura sessista o razzista. Per cui io personalmente sono favorevole ai vademecum. Naturalmente non possono essere testi prescrittivi, devono aiutarci a capire che esiste una soglia, esiste un confine tra le parole che usiamo ed esiste una conseguenza delle parole che adoperiamo, che ogni parola pesa tantissimo. Questo poi detto alla radio è quasi ovvio, perché la radio, priva com'è, l'immagine è fatta solo di parola, quindi ogni parola ha un eco molto maggiore che negli altri mezzi di comunicazione. Noi con molto entusiasmo e, come dice qualcuno, con molta facilità, senza troppe resistenze, abbiamo deciso non solo di seguire il progetto Mediane, di parteciparvi, ma anche di ospitare qui un gruppo e di mettere a disposizione sia i nostri studi che le nostre persone, di invitare una serie di persone a partecipare a questo progetto. Le ragioni dipendono da quello che ho detto, dal fatto che io penso che l'inclusione è una sfida cruciale dei mezzi di comunicazione di massa, che l'inclusione è una sfida cruciale per Radio 3, che avendo questo problema, diffondere cultura, deve ogni volta superare le diseguaglianze, le diversità, le deve superare ogni volta, deve ogni volta fare uno sforzo di inclusione. E poi penso soprattutto che la cultura viva di eguaglianza, viva di differenze riconosciute come uguali, quindi di differenze non trasformate in elementi di ostilità. E questa è la cultura, quindi non esiste cultura senza questa continua integrazione della differenza, ma non esiste nel senso che non sarebbe ricca com'è la cultura, la letteratura, la musica, l'arte, il teatro, se non avesse nei secoli immesso, integrato le differenze. Quindi per noi di Radio 3 è ovvio, per così dire, non lo esibirei nemmeno come un merito particolare partecipare al progetto, ospitarlo qui e sperare anzi in futuro di avere occasioni di collaborazione anche più intense. Grazie, e viva Radio 3. Grazie. Grazie a te. Yeah. I will keep this. Oh, no. Okay, so this was few words from Italy. I found interesting this interview because, in a way or another, he summarized from his point of view from Italy a lot of the debates you had since yesterday, and also the debates we went through since we developed this work within the Council of Europe with regard to media and diversity. Marino has his address in the list of participants at distance, so if you want to contact him and to ask complementary questions, feel free to do it via email. And of course, most of you knows, even if she does not appear, the person who realized this interview, Marina Lalovic, she's now working totally for Radio 3 in Italy, and Marina
has got also her details in the list of participants, and you can contact her if you want to know more about Radio 3 and what is doing Radio 3 with regard to diversity in Italy. I will switch now to and come back to Portugal. As you understood, and you will have understood, we choose to talk about public service broadcasters this afternoon, because we, as Council of Europe, consider that public service broadcasters, because they are public service broadcasters, have got a specific role with regard to social cohesion and so on and so on. That's why we invited also two persons representing at different levels with different responsibilities, public service broadcasters here in Portugal and more globally in Europe. I will first give the floor to Paola. Paola Cordero, as I said when I introduced her, is the ombudsperson for radio, for RTP, the public service broadcaster of television and radio here. Paola is also a professor here at the university. She has been nominated yet 1 year ago as a numbered person, yeah. And almost 3 years, okay. And in fact, we choose to invite Paola because we thought also, apart from talking about public service broadcasters and their specific role with regard to diversity, we thought it could be interesting also to have the point of view of an ombudsperson, these kind of persons within some media group that are, in a way or another, that are making the links between the audiences, between the public, and the people who are producing news and content. And so my first question, Paola, is how do you define first your role within RTP, in particular in the radio sector? We will talk about diversity after, but how do you define your role? Olá, boa tarde. Antes de mais, eu vou falar em português, já sei que estamos cerca de 30 portugueses na sala. I'm not saying anything really important for you in Portuguese, mas queria cumprimentar todas as pessoas de Portugal que aqui estão. O Reinaldo disse-me que poderia fazê-lo em português e sim, facilito a vida a todos os que aqui estão. Now I'm going to do something really important. So, ok. Eu queria, antes de mais, dizer que é a primeira vez que participo numa edição da Mediani e estou muito contente por isso, porque é particularmente interessante esta questão da diversidade. Eu própria já estudei no contexto da rádio em geral, não necessariamente da rádio pública em particular, e a minha primeira grande conclusão é que, no que diz respeito à rádio, há uma grande confusão entre duas palavras que não são sinónimos, que é a palavra diversidade e variedade. A maior parte dos operadores de rádio considera que está a cumprir os critérios de diversidade por ter variedade. E quando falo em variedade musical, no sentido em que tem várias músicas do mesmo artista e, portanto, é diverso. Há uma aposta diversa no que diz respeito à música. Tem várias abordagens com diferentes pessoas sobre o mesmo tema, então, portanto, está a apresentar diversidade. Só que isso não é diversidade, isso é variedade. Mas já lá iremos. O Reinaldo perguntou-me sobre as minhas funções na qualidade de provedora na RTP e é um trabalho extremamente gratificante, porque permite ver a rádio de uma outra forma. Isto é, um provedor está lá, mas não é de lá. E nesse sentido, consegue ter uma visão que é uma visão do exterior feita dentro da rádio. É um pouco complexo de explicar, mesmo em português, e espero ter-me feito entender. Mas, acima de tudo, o papel do provedor é o de estabelecer a ligação entre os ouvintes da rádio pública e os seus profissionais. E quando falo em profissionais, estou a falar no que diz respeito aos profissionais de todas as áreas às quais os ouvintes se podem dirigir. E posso garantir-vos que as mensagens dos ouvintes são extremamente variadas, não necessariamente diversas, mas são extremamente variadas e, felizmente, não revelam uma grande preocupação com a questão da diversidade. Eu posso acrescentar a esse nível que alguns dos trabalhos que eu fiz, ou pelo menos dos quais eu fui responsável, e por isso também tem muito a ver com o trabalho que eu faço na universidade, ao conduzir diferentes tipos de pesquisa com diferentes grupos de alunos nos diferentes graus de ensino. Estava a dizer-vos que parte de algumas pesquisas procuraram exatamente perceber até que ponto
a RTP, na área da rádio, cumpria a sua missão de serviço público também ao nível da diversidade. E uma das principais conclusões é que, do ponto de vista teórico, sim, mas quando vamos a verificar, no ponto de vista prático, há algumas lacunas, não necessariamente graves, mas há algumas lacunas que poderiam ser melhoradas. E, portanto, eu acredito que qualquer operador de rádio pode sempre melhorar, e não havendo nada extraordinariamente grave, tal significa que a RTP, no caso da rádio, tem ao longo do tempo feito uma evolução no sentido do cumprimento da sua missão e da própria noção de diversidade. With regard to diversity, how do you conceive your role, or did you develop, since you arrived in this position, specific activities, action initiatives with regard to inclusion of diversity in radio content within RTP? First question. Second questions, when we met in November, end of November, beginning of December, we talked very quickly about the diversity things itself, and with regard to the audience and what you received in terms of comments or complaints and so on and so on. And you told me something very interesting at this time. You answered me that in fact you did not receive a lot demand or requests or complaint regarding portraying of diversity within the radio sector. How do you explain this? Does it mean RTP is doing very well its job, or its job? Or Well, there are desculpem. Há duas opções. Ou a RTP está a cumprir muito bem as suas funções, ou os ouvintes não têm este tipo de preocupação com a diversidade. Eu acho que é um bocadinho das duas. Acho que no caso da rádio, a RTP consegue chegar a um nível bastante razoável em termos de diversidade, e os ouvintes não têm uma grande consciência da problemática da diversidade nos mídia. Eu penso que isso se pode explicar porque em Portugal existem diferentes realidades que coabitam em simultâneo. Nós temos, e essas diferentes realidades são sociais, económicas e mesmo culturais. Ou seja, nós ainda temos algumas áreas do país extremamente rurais e mesmo ruralizadas, e por outro lado temos outras áreas do país de cidades já com uma dimensão bastante razoável, cidades muito urbanas, muito contemporâneas, muito cosmopolitas, e é extremamente difícil programar um canal público considerando esta diversidade de situações. Há também uma outra problemática, que é a diferença entre um contexto digital e outro extremamente ainda analógico, bem como os diferentes níveis de literacia, do ponto de vista da literacia em si mesmo, mas também da literacia mediática e da literacia digital, que coexistem em simultâneo em Portugal. E, portanto, aquilo que acontece na RTP é que existe um canal, que é a Antena 1, um primeiro canal, que no fundo tenta, de uma forma o mais equilibrada possível, dar resposta a estes diferentes contextos sociais e culturais, rural e urbano, mais digital e mais analógico, com diferentes graus de literacia. E procura dar o seu contributo de uma forma que reúne palavra e música, sendo que a música, com exceção de programas de autor nos quais faça sentido, a música neste canal é sempre em português. Mas depois existe um outro canal, que é a Antena 3, digamos que o terceiro canal de rádio da RTP, que é assumidamente dirigido e embora ainda tenhamos também alguma juventude a viver em ambiente rural, esta juventude já está muito mais conectada e ligada a um ambiente mais urbano e cosmopolita. E, portanto, talvez consiga fazer o seu ponto de encontro através deste canal, que aposta claramente na música como meio de comunicação e é claramente um veículo de divulgação da nova música portuguesa. E depois há também um outro canal, mais dirigido a uma cultura erudita, que é a Antena 2, o segundo canal de rádio, e que mesmo que pelo seu elevado grau de erudição
poderá não servir os tais públicos mais rurais, menos com um grau inferior de literacia, mas servirá outros públicos que também sentem este tipo de necessidades de caráter cultural. E além disso, estes outros públicos que não são claramente servidos pela Antena 2, acabam por encontrar outras opções para além da rádio, nomeadamente na televisão. Portanto, aquilo que eu percebo que acontece na RTP é não só uma complementaridade entre os canais de rádio, porque depois ainda temos outro dirigido a uma comunidade particularmente importante no nosso país, que é a comunidade. O canal internacional, que não se ouve no nosso país, dirigido à diáspora portuguesa. Mas aquilo que eu sou levada a pensar é que existe uma complementaridade entre os canais de rádio, bem como entre os canais de rádio e os canais de televisão. A RTP1, que é o canal 1 de televisão, e a RTP2, o canal 2 da televisão, bem como os outros canais no cabo, a RTP Memória, só com programas antigos, e a RTP Informação, com programas Current Affairs, não me lembro como é que isto se diz em português. Portanto, para responder à questão, a questão da diversidade versus as queixas do público, prende-se exatamente com isto que eu estive a explicar, ou seja, a resposta vai tanto para o bom desempenho da RTP como para a falta de consciência sobre esta problemática dos nossos ouvintes. Porque as mensagens que eu recebo revelam claramente preocupações ao nível de pequenos erros que nos apontam, falhas que acontecem provavelmente em qualquer estação de rádio, uma má leitura ou uma má interpretação do ouvinte, que supõe uma má interpretação do próprio jornalista. Há algumas acusações à suposta falta de imparcialidade e isenção, mas que depois acabam por ser facilmente justificadas pelo diretor de informação, revelando que afinal não é exatamente assim, que aquela questão da resposta do diretor de informação, e que também relativizo entre aquilo que foi transmitido e o que o ouvinte está a acusar. A RTP, quer na televisão, quer na rádio, é o operador de mídia em Portugal que é mais escrutinado, porque ele é financiado pela audiência, pelo próprio público que paga, através da fatura da eletricidade, o financiamento de, se nós financiamos, nós podemos exigir. Mas nunca é uma exigência de aumento da qualidade, é sempre uma exigência no sentido de apontar o dedo às falhas que acontecem no dia a dia. Okay, just a last question, Paula, because the time is running. In your position of ombudsperson, next years regarding diversity within the radio channels of RTP? Há bastante a fazer, claro, mas antes de mais é preciso perceber muito concretamente e fazer uma avaliação concreta dos níveis de diversidade que efetivamente existem. E eu acho que se pode melhorar ao nível da participação política, ou neste caso, a diversidade, todos os partidos acabam por estar representados, mas nem todas as organizações políticas e nem todas as organizações da sociedade acabam por ter o mesmo, entre aspas, tempo de antena. Do you want me to come back a little bit? Ok. Então, eu estava a dizer, sorry for the translators, eu estava a dizer, para o Reinaldo apanhar agora, que uma análise muito concreta daquilo que efetivamente acontece, para então poder apontar os melhoramentos a fazer. Eu percebo que há uma preocupação com a diversidade na RTP e há uma representatividade dos diferentes partidos e mesmo das diferentes ideologias políticas, bem como uma tentativa de abranger as diferentes organizações sociais, económicas, culturais na sociedade portuguesa. Mas pode fazer-se mais. Há algumas que têm mais que tem muito a ver com a forma como os jornalistas trabalham em relação ao fator tempo, que é chamar aqueles que estão disponíveis.
E, portanto, se nós vamos entrar no ar daqui a 1 hora e se precisamos de uma entrevista de alguém de uma determinada área, o jornalista vai começar a fazer os seus contactos. E, obviamente, que daqui a 1 hora nós vamos ouvir o interveniente que estava disponível para falar naquele momento. Não quer dizer que seja exatamente o interveniente mais... ou até que contribua melhor para o esclarecimento da questão. Mas é um dos problemas que não é da RTP, é do jornalismo e da forma como se faz o jornalismo em relação a esta pressão do tempo que existe, particularmente até na rádio. O que é que eu poderia fazer mais? Há imenso para fazer. Eu estava a dizer à Gwanel, I'm sorry, I don't know how to spell your name right. Eu estava a dizer há pouco à Gwanel que um dos problemas é exatamente... Nós temos um mandato de 2 anos. O que é que acontece? Nos primeiros 6 meses estamos a perceber como é que funciona a organização, o que é que podemos fazer. Nos 6 meses seguintes estamos-nos a adaptar e a começar a ganhar a confiança das pessoas, a fazer alguns contactos. Nos outros 6 meses já estamos a pensar, bom, daqui a menos de 1 ano isto vai acabar, portanto, o que é que eu vou fazer de forma muito concreta? E nos últimos 6 meses já estamos a dizer adeus, portanto, já estou quase a sair. Portanto, afinal, é uma posição que depende muito da confiança que as pessoas, os profissionais, depositam em nós. E como cada provedor tem uma postura diferente, uma atitude diferente e um objetivo também diferente, sendo que o meu tem sido muito, de alguma forma, um pouco educativo, de fazer com que as pessoas percebam o que é que pode ser melhorado sem as tentar perseguir e as acusar publicamente dos erros que ocorrem. Eu prefiro chamar um diretor e transmitir-lhe trate desse assunto com o profissional em questão. Não vou trazer isso para o programa, porque isso só prejudica a imagem da própria RTP. É quase como uma chibatada num profissional e eu acho que isso não se faz. E nesse sentido, demora tempo até as pessoas perceberem qual é o nosso tipo de atuação e se podem ou não confiar no provedor ou se o provedor os vai andar a perseguir constantemente e publicamente. E, portanto, o tempo é curto, basicamente é o que acontece. Some of these participants will be in RTP this afternoon in the radio and TV sectors. I don't know. I think you will be around here. I don't know if you join us this evening for the dinner. No, I can't. Thank Okay. you very much. I'm very sorry for that. No, because if people want to have questions, but you Please do. You've got also the Paula's email within the list of participants, and so you can write to her. I will switch to français et ensuite à l'UR. L'UR est l'Union européenne de radio-télédiffusion, donc qui regroupe les radio-télédiffuseurs ayant une mission de service public. Voilà, on en a discuté hier avec Gwenaëlle. C'est notamment, effectivement, on a ici la RAI, on a la RTP, on a la RBB, la BBC, France Télévisions, et je vais certainement manquer, donc vous allez me tomber dessus. Mais je veux dire par là qu'il y a un certain nombre de membres de l'UR, donc dans l'Union européenne de radio. L'UR, parce qu'elle regroupe justement ces radios-télédiffuseurs de service public, ayant une mission de service public. Il nous semblait important d'inviter l'UR et Gwenaëlle, qui est le European Affairs Advisor, donc le conseiller pour les affaires européennes, donc qui travaille plus en lien avec l'Union européenne qu'avec nous, le Conseil de l'Europe, mais bon, qui travaille au niveau européen. Donc d'inviter Gwenaëlle à venir partager avec vous les initiatives de la diversité, sachant que l'UR a développé depuis pas mal d'années déjà un certain nombre d'initiatives dans ce domaine. Mais avant de rentrer dans le détail de ces initiatives, est-ce que tu peux dire quelques mots sur ce qu'est l'UR, comment ça fonctionne, son rôle parce que j'ai fait une mauvaise blague tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on connaît surtout l'UR pour le concours Eurovision de la chanson, mais ce n'est pas que ça en fait. Merci beaucoup.
Alors, je vais essayer de parler doucement et s'il y a un problème, prévenez-moi. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. L'UER, en effet, est à l'origine de l'Eurovision. Tous, je pense, et qui est un concours de musique, comme vous le savez, qui fait participer des groupes de l'Union européenne et au-delà. L'UER en tant que tel, c'est pas seulement ça, ou c'est pas d'abord ça, c'est plutôt une vitrine, ce concours Eurovision. Mais l'Eurovision est intrinsèquement lié à l'UER dans le sens où c'est aussi et avant tout un échange, un réseau. Euroradio Network, ce sont des réseaux dans lesquels l'UER, qui est basé à Genève, joue un rôle de plateforme et propose aux membres intéressés du contenu audiovisuel dans le domaine des nouvelles, des actualités, dans le domaine du sport, et dans le domaine de ce qu'on appelle les événements spéciaux. Ça peut être, par exemple, l'élection du pape, qui font l'objet d'une couverture spéciale. Il y a actuellement 40 médias de 30 pays différents qui sont partenaires de ces réseaux. C'est également ouvert aux non-membres, donc à des organismes de radio ou de télévision qui ne sont pas membres de l'UER. Voilà, donc pour information. Mais l'UER en tant que tel, donc comme je disais, à son siège social à Genève, c'est 300 qui a un département technique, qui a un département média, qui est plus dans la programmation, qui a un département juridique, qui fait notamment du conseil juridique. Et puis, il y a une petite antenne à Bruxelles de 7 personnes, et c'est là que je suis. Donc, je suis conseillère, je ne suis pas la seule, on est 3 conseillers sur les 7, et ça veut dire que je suis en fait à l'interface essentiellement, et les membres. Et je dois en fait garantir en amont, donc plus largement que peut-être les questions de diversité telles qu'elles sont abordées à l'intérieur des organismes. Je dois garantir, enfin c'est mon rôle, un cadre le meilleur possible pour que les médias de service public, enfin les radiodiffuseurs de service public, puissent exercer leur mission leurs obligations en termes de diversité et d'inclusion. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les initiatives qu'a pu développer justement l'UR? Il y avait un groupe de travail, je ne sais plus comment il s'appelait, diversité culturelle et dialogue interculturel. Et dialogue interculturel, qui réunissait plusieurs chaînes, etc. De nous dire un peu historiquement quel type d'initiative et selon toi, selon vous, quel impact ou quel mérite ont eu ces initiatives? D'accord. Alors, ce groupe existe toujours. Il rassemble une douzaine de radios et télévisions. Ça fonctionne sur une base volontaire et l'UER propose un secrétariat, en fait. Donc, les initiatives proviennent des radiodiffuseurs eux-mêmes. Ça existe depuis plusieurs années déjà. A fait plusieurs choses. Il a participé, il a été partenaire avec la FIGE, avec l'Agence européenne des droits fondamentaux et le Fonds social européen pour sa partie suédoise. Il a été partenaire de la création du Diversity Toolkit, dont on a parlé brièvement ce matin, qui est un outil adressé aux journalistes pour qu'ils réfléchissent sur la manière dont ils peuvent être divers et inclusifs. Ça a eu un grand succès, ça a été édité en 2008 en anglais et puis ensuite dans 12 langues et ça continue d'être utilisé. Il y a une deuxième... vous savez quel impact a eu ce Diversity Toolkit?
Alors j'ai demandé, il n'y a pas eu un suivi structuré malheureusement de la façon dont ça a été appliqué. Ce que je sais, c'est que ça a été utilisé effectivement dans un certain nombre d'organisations, pas seulement les radiodiffuseurs de la formation dans les écoles de journalisme, mais on n'a pas de mesures précises malheureusement à ce niveau-là. M'attendu pour des questions de manque de ressources. J'allais venir sur cette question de manque de ressources. Je suis en train de switcher sur d'autres sujets, mais le temps avance. J'ai quand même eu l'impression que depuis 2008, 2009, 2010, du fait de la crise économique en Europe et été obligé de réduire un peu la voilure et que la diversité était... Je dis bien c'est une impression, je ne dis pas que c'est une affirmation. J'ai eu l'impression quand même que la diversité était devenue un peu le parent pauvre. Grosso modo, s'il y a un secteur dans lequel on a coupé en premier, on a essayé de couper dans celui-là. Est-ce que c'est au sein de l'UR votre vécu, ce que vous observez au sein des différents membres, ou est-ce que, bon an, mal an, vous voyez que les choses continuent? Et justement, dans ce contexte, donc réunissant ces différents acteurs, vous avez essayé de penser à différents moyens, alors pas forcément financiers, mais permettant de maintenir quelque part cet engagement sur ces questions de diversité. Alors, effectivement, quand il y a des coupes budgétaires, il y en a qui touchent un grand nombre de radiodiffuseurs de services publics actuellement. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose, une chose pour laquelle étaient connus les radiodiffuseurs c'est un des premiers postes qui est touché quand il y a une période d'austérité. Forcément, ça a un impact. De même, le sous-titrage coûte cher. Donc, ça aussi, c'est directement impacté. Maintenant, j'ai l'impression que la façon de réagir à ça, c'est de travailler autrement. Et par rapport à ça, l'échange de bonnes pratiques est quelque chose qui est très fort valorisé, qui ne coûte pas nécessairement trop cher, qui peut avoir un grand effet. Eu l'effet de réduire, d'abaisser en termes de priorité la diversité à la fois au niveau de l'UR et au niveau de ses membres. Au niveau des membres, on remarque qu'il y a des politiques ambitieuses qui sont vraiment mises en place. Je peux citer quand Channel 4 propose de diffuser les Paralympiques avec un grand... la SVT en Suède décide d'aller voir avec l'aide d'agences nationales et locales la population Sami en Laponie pour recruter des personnes en se disant si on a un recrutement, si on a un staff qui est pluriel, on va être en meilleure capacité de représenter leurs préoccupations et de représenter la société dans son ensemble. Quand il y a plein de en Finlande a lancé le projet Mondo qui intègre qui est un programme d'intégration de personnes issues de l'immigration, à la fois dans le recrutement, dans la formation professionnelle et dans la programmation. Il y a plein d'initiatives au niveau national. Au niveau de l'UER, ce que j'aimerais peut-être citer maintenant, c'est les valeurs core. Ok. Alors, tous les membres de l'UER, j'ai oublié de dire, il y a des membres dans 56 pays, environ 80 membres, parce qu'il y a des membres associés, sont tous tombés d'accord sur un nombre limité de valeurs qui les représentent et qui regroupent l'essentiel de la mission telle qu'ils la comprennent. Ces valeurs, elles sont 6, au nombre de 6. Parmi elles, il y a la diversité. Accountability, le fait d'être responsable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'excellence, l'innovation. Et qu'est-ce que j'oublie? J'en oublie une que je vais retrouver tout à l'heure. Ce qui est déjà important de noter au sein de ces valeurs. L'indépendance, évidemment. Voilà.
On avait un peu oublié. Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est la nouvelle charte de valeurs de l'UR qui a été adoptée, il me semble. Et moi, c'est effectivement dans un de ces réseaux d'acteurs médiatiques, c'est la première fois que je vois mettre noir sur blanc, afficher cette diversité comme étant une des valeurs principales réunissant plus de 50. Mais on le savait, on est en contact aussi avec Hans Larreus, et je crois que c'est lui en partie qui est en charge de cette question-là. Il y a à la fois l'affichage de la diversité comme une valeur dans cette charte qui relie tous vos membres, mais il y a tout un travail que développe Hans autour de ces questions-là. Est-ce que tu peux l'expliquer brièvement en 2 mots? Parce que là, je vais me faire tuer par Diane, je pense. Ah, d'accord. Alors, très brièvement, c'est un travail qui ne fait que commencer, donc les résultats ne seront pas connus avant plusieurs valeurs. Donc, après réflexion en interne, il a été décidé de faire mettre en place un mécanisme de revue par les pairs, donc entre organisations elles-mêmes. Donc, il y a un outil qui est développé qui permet de répondre spécifiquement à des questions qui permettent elles-mêmes d'évaluer la façon dont on met en place les différentes valeurs. En ce qui concerne la diversité, inclusivité, voilà. Donc ça a une résonance directe avec le travail qui est fait ici. Qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? L'UER va faire une base de données, va identifier des meilleures pratiques et des recommandations à destination des membres. C'est un outil de travail interne. Il y a beaucoup de questions qui sont très sensibles et ça demande également aux membres de s'exposer, d'expliquer aussi leur vulnérabilité, à obtenir des bons résultats. Voilà, c'est ça qui est en train d'être mis en place actuellement. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Donc, je rappelle que tu représentais l'UR. J'en profite pour un peu parler de nos prochaines étapes. L'UR est présidée par Jean-Paul Philippot. Voilà, je ne me suis pas trompé sur ce prénom, qui est l'administrateur général de la RTBF. Et risque fortement d'être en Belgique pour la dernière rencontre européenne médiane et d'être accueilli par la RTBF, et c'est une façon de le saluer et au travers de toi effectivement de remercier l'UR de participer à ces rencontres. Je pense que vous pouvez applaudir Paola Cordero et Gwenaëlle Collet pour leur contribution, également Marino Sinibaldi. Je laisse la place à Diane. Thank you very much. Ladies and gentlemen, that's the first time I've seen steam rising from the head of an interpreter who was having to go 50 million to the dozen. Well done. There was so much interesting stuff, and I think we were trying to pack as much in because there's so many interesting things to say. Ladies, thank you very much. Please. While the facilitators make their way through